O Nate começa dizendo que ela ficou incrível nesse vestido roxo. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Erika, então ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela está indo tão bonita assim, ela diz que logo ali na frente. Ele pergunta ali aonde, ela fala que logo ali na frente. Ele pede para ela esperar e diz que ele quer falar com ela rápido e fala também que ele é novo por ali. Ela fala que precisa encontrar alguém e ele pergunta se é o namorado dela ou algo do tipo, mas ela diz que não e fala que só é alguém. Ele pergunta se ela não pode conversar com ele por 2 minutos, mas ela diz que não pode e fala que sente muito. Então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para falar com ele. Ele diz que ela não quis falar com ele, mas que agora está voltando e que isso é engraçado. Ele pergunta se está tudo bem, ela diz oi para ele, e em seguida ele pede para ela dar a volta. Ela fala que sente muito pelo começo e diz que o amigo dela desmarcou com ela. Ele pergunta se é verdade, ela diz que sim e fala que não precisa mais se encontrar com ele. Ele pergunta se é o amigo dela ou o namorado dela, mas ela diz que não tem namorado e que é só alguém que ela conhece. Ele fala que não pareceu que ela estivesse interessada em conversar com ele. Ela fala que ela só pensou que ela tinha planos, mas pelo que parece a pessoa que ela ia encontrar já tem outros planos. Ele fala que não pareceu mesmo que ela quisesse falar com ele, mas ela diz que ela mudou de ideia. Ele fala que ela mudou de ideia muito rápido e em seguida diz que ele estava procurando um bom restaurante que no começo ele pensou que ela pudesse ser a pessoa certa para indicar para ele. Ela diz que ela pode recomendar bons lugares para almoçar. Ele pergunta por que ela não quis recomendar para ele no começo e ela fala porque ela tinha planos. Ele diz que ele só pediu 2 minutos e ela fala que ela sabe, mas que ela já estava atrasada. Ele fala que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-la e ela pergunta se ele não quer que ela vá com ele. Ele pergunta se ela está com fome agora e ela diz que pode comer com ele com certeza. Ele pergunta se ela conhece um bom lugar e ela diz que conhece. Ele fala que realmente imaginava que ela fosse dali e pergunta por que no começo ela não quis conhecê-lo. Ela fala que sente muito, mas que ela estava focada no encontro dela. Ele fala que ele precisa que ela se concentre nele e ela fala que agora ela está tentando. Ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela quer entrar para eles conversarem rápido. Ele fala que gostou das tatuagens dela e ela agradece. Ela fala que ela mesma projetou e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que então ela é uma artista e ela também diz que sim. Ele fala que isso é muito legal e que talvez um dia ela possa desenhá-lo. Ela fala que ela poderia fazer isso a qualquer momento e ele fala que isso é legal. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela fala que não é a cidade natal dela, mas que ela mora ali há 14 anos. Ele fala que entendeu e pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. Ela diz que ela só estava pensando em almoçar e depois curtir uma piscina. Ele fala que realmente está um dia perfeito para curtir uma piscina e fala que ultimamente tem chovido muito. Ela fala que é verdade e ele diz que ela poderia mostrar o lugar para ele e ela fala que pode fazer isso. Ele pergunta por que então ela não quis fazer isso no começo e que ela parecia estar muito ocupada. Mas ela prefere mudar de assunto e fala que ela conhece todos os lugares e que pode mostrar para ele. Ele pergunta se realmente ela não tem namorado e ela diz que não tem. Ele pergunta por que não e ela fala porque ainda ela não encontrou a pessoa certa. Ele pergunta se ela rejeitou todos os bons, mas ela diz que não. Ele pergunta se não foi isso e ela diz que não. E mais uma vez ele volta a perguntar por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que, como ela já disse, ela estava concentrada nos planos dela, mas que ela resolveu pensar melhor e achou que pudesse ser uma aventura. Ele fala que ela mudou os planos dela muito rápido e ela fala que é verdade. Ela fala que ela só vai mandar uma mensagem desmarcando e ele pergunta se ela ainda não fez isso e ela diz que não. Ele pergunta se então ela está trocando o amigo dela por ele e ela diz que sim. Ele fala que isso é muito louco e ela diz que ela só está optando por uma melhor oportunidade. Ele pergunta se ela acha que ele seja uma melhor oportunidade e ela fala que talvez. Ele pergunta se ela o vê como uma oportunidade e ela diz que sim. E em seguida também diz que uma oportunidade de ter um bom momento
casamento. Ele fala que sinceramente ele acha que isso não vai rolar porque ela é interesseira e ela diz que tudo bem. Ele fala que sendo assim vai ser melhor se ela sair do carro dele e ela diz que tudo bem. Ele diz que ele não curte interesseira e ela fala que já entendeu. Ele deseja que ela tenha uma ótima caminhada e ela agradece. O Landon começa o vídeo dizendo, caramba, o que é isso? E fala que essa garota é muito bonita. Ele pergunta como ela vai e diz que ela é muito bonita e ela agradece. Ele tenta se apresentar, mas ela já vai dizendo que ela tem namorado. Ele fala que não conseguiu ouvir e ela fala que ela disse que ela tem namorado. Ela fala que sente muito e ele diz que ele também sente muito e pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim. Em seguida ele pergunta se ele pode falar com ela rápido. Ele fala que ela é muito bonita e mais uma vez ela agradece. Ele fala que ele não quer parecer estranho, mas que ele gostou do que viu e resolveu se aproximar para falar com ela. Ela agradece e ele fala que gostaria de conhecê-la, mas ela diz que não, fala que tem namorado e diz que sente muito. Ele fala que sinceramente ele não está nem um pouco preocupado com o namorado dela e que o namorado dela fez andar a pé nesse dia quente. Ela fala que o namorado dela cuida muito bem dela, então ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. E ele ainda faz ali mais uma tentativa, mas como ela não demonstra nenhum interesse, ele deseja um dia abençoado. Ele fala que essa é a terceira tentativa e que nós vamos ver o que vai rolar. Ela pede para ele esperar e ele pergunta o que aconteceu. Ela pede para ele dizer o nome novamente, mas ele fala que já disse que ela não quis ouvir. Ela fala que sente muito e novamente pergunta o nome dele e ele fala que já disse e pergunta se ela não ouviu. E depois que ela diz que não, ele pergunta se ela não ouviu porque ele deveria ouvi-la agora. Ela fala que ele nem está tentando entendê-la, mas ele fala que ela não estava interessada, então não faz diferença. E pergunta por que ela voltou se ela não está interessada. Ela pergunta por que ele acha isso e ele diz pela energia dela e pela atitude. Ela fala que está muito quente ali e pergunta se eles não podem entrar no carro, mas ele fala que eles estão bem ali. Ela fala que vai ser melhor se eles conversarem lá dentro, mas ele fala que eles podem conversar ali mesmo. Ele pergunta por que ela está ali e fala que ele pensou que ela tivesse mais o que fazer. Ela fala que só decidiu voltar para falar com ele porque ele é um fofo. Ele fala que se ela realmente tivesse o achado atraente, teria percebido isso logo de começo. Ela fala que ele sabe como é e diz que ali é Miami, que tem que ter um certo cuidado. Ele fala que não sabe nada sobre isso e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele comprou esse carro ou se esse carro é alugado. Ele fala que ainda que esse carro fosse alugado e pergunta por que isso importa, já que ela estava seguindo o caminho dela. Mas ela diz que ela estava caminhando em direção ao carro dela. Ele pergunta se então ela pensou que ele estivesse a pé e fala que ela não deveria julgar o livro pela capa. Ela pergunta se eles podem recomeçar, mas ele fala que ela não deveria ter dado essa mancada no começo. Ela pergunta se realmente ele não vai falar com ela e ele pergunta falar sobre o que se ela tem um namorado. Ela fala que gostaria de recomeçar com ele, mas ele pergunta sobre o namorado dela. Ele fala que foi o que ela disse no começo, não posso conversar com você porque eu tenho um namorado. Ela fala que não tem namorado, então ele diz que ela é uma mentirosa. Ela fala que disse isso porque ele era um estranho e que ela não o conhecia. Ele fala que ele ainda é um estranho e que ela já está querendo entrar no carro dele. E em seguida pergunta qual o sentido disso. Ela fala que entendeu, mas que ela gostaria de conhecê-la, mas ele fala que ele não se importa. Ele fala que ela não demonstrou nenhum interesse e que mentiu pra ele, então pra ele tanto faz. Ela pergunta se ele não vai deixá-la mesmo entrar no carro dele, ele pergunta entrar pra quê? E em seguida pergunta por que ela quer entrar tanto dentro desse carro. Ela fala porque assim eles vão poder conversar e ele fala que eles já estão conversando. Ela diz que tudo bem, ele fala que se ela realmente quiser conhecê-lo, ela pode fazer a pergunta que ela quiser. Ela fala que perguntou o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon. E finalmente ela diz o nome pra ele e fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta se agora ela tem nome. Ela fala que já disse pra ele o que aconteceu no começo e ele pergunta o que vem agora. Ela pergunta o que ele pretende fazer hoje e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta por que ele continua com essa atitude, ele fala que não está com nenhuma atitude, só está tratando como ela o tratou no começo.
começo. Ela diz que ela não falou assim com ele no começo, mas ele fala que ela mentiu pra ele, que ele não gosta disso. Ela diz que acabou de pedir pra eles recomeçarem. Ele diz que ela propôs isso, mas que em nenhum momento ele disse que isso iria acontecer. E em seguida ele pergunta por que ele deveria perder o tempo dele com ela se ela não estava interessada. Ela diz porque ela está sim interessada, gostaria de conhecê-la e que ela é uma garota legal. Ele pergunta legal pelo quê e ela diz pelo monte de coisas. Ele fala que não tem como ele saber e ela diz que é por isso que eles precisam se conhecer. Ela fala que ele está mantendo essa atitude e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que sinceramente ele não sabe se ele deve gastar a energia dele com ela porque ele não gosta de perder o tempo dele. E depois que ela diz que é um risco que ele vai ter que correr, ele fala que não gosta de correr riscos. E em seguida diz que os riscos que ele corre são todos calculados. Ele fala que não vai deixá-la entrar se ele não tiver certeza que ela se arrependeu e pergunta se ela se arrepende da atitude dela no começo. E ela diz que sim. Ele fala que ele gosta de ações e não de palavras. E em seguida pergunta se ela entendeu e ela diz que sim. E depois de tudo isso, ele a convida para entrar. E depois de um tempo ali conversando com ela, ela pergunta se eles vão sair, mas ele fala que não vai levá-la pra sair, sendo que ela mentiu pra ele. E fala que não dá pra confiar. Ela fala que ele não está disposto a esquecer o que aconteceu no começo, ele fala que é melhor ela sair porque ela é interesseira. Ela diz que tudo bem, ele fala que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. Ela diz que pra ela tanto faz, já que esse carro é alugado. Ele fala que o carro dele não é alugado e deseja uma ótima caminhada pra ela.